desenvolvendo por causa de inúmeros casos aí de piora da função do coração depois de um tratamento de alguns cânceres, né? E geralmente a medicação para o câncer, ela tem como objetivo destruir, né, as células neoplásicas, né, as células de câncer, e para isso ela tem que enfraquecer essas células, né, e tem que diminuir a sua replicação, né? Tem que parar com o ciclo de replicação celular. E muitas células do organismo boas, que não são células do câncer, elas acabam sofrendo com isso, e uma delas são os miócitos, né, que são as células aí do coração, tá certo? Acaba também fazendo um processo inflamatório, né? A gente sabe que várias dessas medicações aí podem causar um quadro de inflamação sistêmica, e o resultante disso é um processo de cicatriz, né? Então você tem um dano da célula do coração e você tem a cicatriz dessa célula, causando aí alterações de fibrose dentro do músculo cardíaco, fazendo com que ele perca a sua função. Um outro problema está relacionado a lesões de válvulas e também a doença coronariana. Alguns quimioterápicos, inclusive a radioterapia também, ela pode causar uma alteração da parte de dentro das artérias, né? Ocasionando uma inflamação, ocasionando a formação de placas de gordura e principalmente a ruptura dessas placas, né? E pode causar a doença coronariana, né? Que vai terminar no infarto agudo do miocárdio, ou angina, ou alguma coisa assim. Isso aí. E a dose dependente, existem várias... É bem individualizada essa questão, né? Sim, dos quimioterápicos. Tá. Everaldo, a gente falou sobre os sintomas. Geralmente a gente tem o que a gente chama de má perfusão ou congestão, né? Acumula demais líquido, etc. Mas como que é feito assim o diagnóstico da insuficiência cardíaca? Ele tem algum exame específico que faz o exame ou não é o médico? Como que funciona isso? Bem, o diagnóstico da insuficiência cardíaca, basicamente, é pela história clínica, tá? Pela anamnese e fazer um exame físico detalhado desse paciente. Basicamente, é um diagnóstico clínico, tá? Mas a gente lança mãos, né, de vários exames, né? O eletro, que vai mostrar a sobrecarga desse coração, né, das suas câmaras. A gente lança a mão também do ecocardiograma, é a ferramenta principal que a gente usa para poder nos ajudar a confirmar esse diagnóstico, que vai avaliar o quê? A função cardíaca pela fração de ejeção, principalmente, tá? E nos mostrar se demais alterações, né? Alterações nas válvulas, tá? E com isso, né, o eco vai ajudar a gente a fechar esse diagnóstico e indicar o melhor tratamento para esse paciente. Abre muito leque de diagnósticos, né? Além do eletrocardiograma, um exame também que você é especialista, né? É o Holter, que você faz muito, né? Eletro também, né? Que é a sua especialidade, a ritmologista. O Holter, ele pode contribuir para dar diagnóstico ou acompanhamento na insuficiência cardíaca? Em relação ao diagnóstico de insuficiência cardíaca, eu acho um pouco provável dele conseguir fazer o diagnóstico, né? Embora existam alterações eletrocardiográficas ali que surgiram bastante, como o Everaldo falou, assim como no eletro, o Holter também mostra as sobrecargas, né, Everaldo? Os bloqueios de ramo e tudo. Mas o Holter ele serve muito mais para quantificar a quantidade de arritmias de um paciente que tem insuficiência cardíaca, e a gente sabe que a arritmia num paciente com insuficiência cardíaca piora o prognóstico, né? Ou seja, um paciente que tem insuficiência cardíaca e tem arritmia, a evolução dele vai ser pior, né? A principal das arritmias aí numa insuficiência cardíaca é a fibrilação atrial, né? Que é uma alteração do ritmo dos átrios, né? Que é a parte de cima do coração, seguida aí das arritmias ventriculares. E, de forma geral, a arritmia ventricular define muito a questão da morte súbita, né? Então, os pacientes com insuficiência cardíaca têm um risco de morte súbita e quanto mais arritmia ventricular ele tiver e quanto mais
complexa foi essa arritmia,